Então, pessoal, eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse vídeo. Eu tô no ar livre agora, tá ventando pra caramba. Esse é o meu maior problema, né? É o meu maior problema. Tá ventando pra caramba, mas tá rolando um vento quente, cara. Eu até tô pensando que hoje vai chover, certo? Mas enfim, até acontecer isso aí eu já vou ter terminado o vídeo, né? Enfim, deixa eu jogar aqui no lixo. Enfim, pessoal, eu obviamente não fiquei exatamente triste com o falecimento do PC Siqueira, mas eu fiquei meio intrigado com algumas coisinhas que aconteceram tanto antes quanto depois dessa situação aí, né? Bom, eu não posso falar que exatamente acompanhava o conteúdo do PC. Eu passei a acompanhar, passei a ver alguns vídeos depois do escândalo envolvendo pedofilia, né? Inclusive falando sobre isso, né? Eu vou até soltar aqui que eu havia visto pela internet que um dos e-mails dele tinha o nome Pizza, que seria, digamos assim, uma referência a Pizzagate, envolvendo justamente pedofilia, algo que havia acontecido nos Estados Unidos, certo? Então não sei se exatamente aconteceu isso, cara, não sei se exatamente rolou, mas desde o estouro desse escândalo aí envolvendo o pedo, né, eu sempre fui da opinião de que o PC Siqueira não seria exatamente um pedo, cara, certo? Inclusive, se você pegar o depoimento dele, o qual acabou sendo vazado, né, depois dele soltar uma, digamos assim, nota oficial se defendendo da acusação, né, ele fala que, e no meio do sexo virtual, né, aconteceu de eu ver a bunda de uma menina, né, que foi inclusive passada por uma, justamente da mãe da criança, certo? Então eu nunca fui da opinião de que, porra, o PC é exatamente pedófilo. Não, cara, eu nunca fui dessa opinião. Ele teve uma espécie de tesão de momento. Eu sei que não sou a única pessoa a pensar dessa forma, né? Só que, cara, infelizmente, depois de ter vazado esse áudio aí, né, o cara passou por uma espécie de, entre aspas, inferno. Cara, inferno astral eu acho que não necessariamente, né, cara? Porque ele conseguiu se manter no seu status social, era um cara de classe média alta, ele vivia em um bairro bom, né? Antigamente, pelo que haviam falado para mim, ele havia vivido em Higienópolis, que é um bairro de classe média alta do centro de São Paulo. Aí depois ele se mudou ali pro distrito de Santa Amaro, certo? Até acabar de, digamos assim, arrasta para cima, né? Ele se matou, inclusive a namorada dele, segundo o que eu havia lido em uma matéria do G1, né? A namorada dele estava tentando fazer com que ele não executasse a tentativa. Não, vou reformular aqui a frase. Ela tentou fazer com que ele não consumasse a tentativa de suicídio, mas infelizmente não teve forças para isso, né? E o cara acabou se matando na frente dela. E pelo que eu havia entendido, ele já havia feito isso aí anteriormente, né? Por algumas vezes. Eu acho que a partir disso aí até você poderia pensar que, pô, a Maria Lopes Watanabe, que foi a última dele, né? Poderia ter pensado em alguma parte ali das tentativas de suicídio dele, né? Que, porra, lá vai ele outra vez. Lá vai ele tentar se matar de novo. Né? Eu acho que isso aí pode acontecer, cara. Isso aí poderia ter acontecido, mas enfim. De qualquer forma, a nota oficial tá que ela tentou fazer com que ele não consumasse a tentativa de suicídio, mas infelizmente, né, eu falo infelizmente porque é muito triste você pegar uma pessoa mesmo tão controversa quanto o PC, né, sendo vítima de suicídio, né, dando cabo da sua própria vida, certo? Eu acredito que mesmo ele tendo essa pecha, né, tendo que carregar o título de Pedro, né, para a vida toda, certo? Ele poderia dar a volta por cima, tinha condições de fazer esse tipo de coisa, mas obviamente ele não voltaria a ser o que era antes do escândalo, né? Eu acho que inclusive, cara, não sei se você havia notado, mas a grande mídia, ela não exatamente cancelou o PC, certo? Ele não foi prejudicado pelo Beautiful People, pelo establishment. Quem havia de fato cancelado ele foram as pessoas comuns,
as pessoas que eram fãs dele e o povo que era fã dele, que acabou dando um giro de 180 justamente por esse escândalo aí, né, que acabou acontecendo. Pessoas que estavam de fora e que até o ponto da explosão, do escândalo, não tinham uma opinião formada sobre ele, né? Então, de qualquer forma, cara, ele sempre, por mais que tenha se matado, né, ele sempre vai carregar a pecha de pedófilo. Ele sempre vai ter essa estigma, essa chaga que vai carregar ele até o além-túmulo. Eu também não vou ser arrogante aqui falando que, mas ele sendo um suicida, obviamente ele não vai para o céu. Cara, eu não sou ninguém para falar esse tipo de coisa, certo? Eu só lamento que um sujeito como ele, que ainda tinha potencial para justamente dar a volta por cima, tenha optado por essa situação. Aí você vem me citar o caso da depressão. Porra, cara, eu nunca negligenciei o fato dele ter tido depressão. Inclusive ele sempre teve, desde antes dele ligar a câmera, né, para gravar para o YouTube, né, desde muito antes dele fazer sucesso, ele sempre teve essa condição, né? Eu também não posso falar que, porra, cara, o que é mesmo? É muito fácil um rico ter depressão, né, enquanto o pobre, quando ele passa por esse tipo de situação aí, né, ele arregaça as mangas, vai trabalhar. Ok, isso aí poderia acontecer, certo? Mas justamente pelo meio em que ele convivia, inclusive eu posso acrescentar que pelo meio em que ele vivia, ele passou a ser uma pessoa insuportável para muita gente que antigamente era fã dele. Não sei se você havia percebido, você que minimamente acompanhava o PC, nos últimos anos dele, o cara se tornou extremamente arrogante, certo? Eu acredito, apesar de não ter acompanhado o conteúdo dele antigamente, quando era um PC raiz, o cara se tornou extremamente arrogante, né? Eu creio que não era assim antigamente. E eu acho que dá para você acreditar isso aí justamente ao meio o qual ele passou a conviver depois que explodiu de sucesso. Depois que ele passou a ter um programa na MTV, depois que passou a conviver com famosos, depois que passou a conviver com, inclusive, comer, né, diversas mulheres bonitas, mesmo na penúria, né, entre aspas, e bota muitas aspas nisso aí, porque eu havia acabado de falar que ele mantinha o seu status social, ele pegava diversas mulheres bonitas, cara. Antes da Maria Lopes Watanabe, que pra mim é uma Beyoncé bonitinha, e pelo que eu havia sacado pelo sotaque dela, ela é carioca, né? Ou então é do Grande Rio, não sei. Ele ficou, eu acho que ficou por alguns anos com uma jovem, né? Jovem bonita pra caramba, na minha opinião, chamada Ginger Maia. Foi uma das muitas ruivas que o PC teve na vida, né? Inclusive, se você fizer uma comparação, se você colocar na balança todas essas ruivas aí, de rosto, e vou falar de novo, essa é a minha opinião, é a minha opinião pessoal. Ela era a mais bonita, cara, dentre as outras Ginger, né, que tiveram na vida do PC. E ela era modelo, ainda é, né, modelo de OnlyFans, certo? Inclusive, ela não, cara, eu acho que é muito fácil também um sujeito ele ser carente pra caramba e acabar sendo bonequinho na mão de mulheres, né? Porque, pô, não sei se vocês viram isso, mas o PC ele divulgava o, entre aspas, trabalho dela no OnlyFans, né, publicamente. E ele já tinha nas costas, né, o que mesmo? Um trecho da vida dele em que ele havia sido corno. E corno de uma ruiva, hein? De uma ruiva. Enfim, ele fazia isso aí, se ele se sentia bem, mesmo assim é ridículo pra caramba. Mas aí tá, ele fez esse tipo de coisa, certo? Segundo o que eu havia ouvido pela internet, eles ficaram casados, se casaram, né? Ficaram juntos sob essa condição aí por 2 anos. Aí quando eu ouvi isso aí a primeira vez, eu havia pensado assim, putz, cara, você sabe muito bem que o PC tem problemas, né? Além da depressão, ele tem ansiedade, ele tem síndrome do pânico. Talvez,
no seu dia a dia possa ser uma pessoa difícil de aturar, né? E não me surpreenderia também se a Ginger Maia, se a Maia também tivesse problemas. É ainda mais mulher bonita, cara. Hoje em dia é a principal época, né, onde você encontra justamente mulheres bonitas e problemáticas, certo? Ainda mais entre o pessoal da classe média. É muito fácil você encontrar esse tipo de gente, cara. Né? Então durou apenas 2 anos. Naquela época em que ele estava com a Ginger Maia, ele já pedia Pix pra caramba, ficava jogando enquanto pedia Pix, né? Também ele pedia Pix em outras situações, enquanto ela, entre aspas, trabalhava no OnlyFans. Eu até havia visto algumas fotos dos ensaios dela, né? O pessoal havia vazado, né? Não havia assinado porque eu não sou maluco. Né? Mas enfim, segundo o que eu havia visto lá, né? Apesar dela ter essa estampa de Lolita, inclusive ela fazia uso disso em seus ensaios, certo? Eu não acho muito correto, cara, você pegar uma mulher adulta e extrair uma certa verve adolescente para agradar homem adulto, cara, para agradar marmanjo. Eu acho isso aí meio esquisito, mas enfim. Tem cara que compra, que curte, que sente tesão e tudo por isso aí. Bom, mas eu havia visto que apesar disso aí, ela tinha um setão, tem ainda, né, porque ela tá viva, né? Ela tem um setão do caraca, malandro. Certo? Eu acho que só pelo fato de você ter o namorado divulgando o seu trabalho no OnlyFans, né, já é um indicativo de que, porra, cara, eu não me importo mais se eu for corno, certo? Como eu já havia falado, o PC tem, ele tinha esse histórico aí, né? Aí então tá, encerrada essa relação, veio a Maria Watanabe. Eles ficaram juntos por, acho que foi por 1 ano e meio, né? E no último vídeo do PC ele comenta que havia encerrado também esse relacionamento. Ele havia dito que ainda era apaixonado pela cantora Avril Lavigne. O cara tem bom gosto, certo? Tem bom gosto. Ela é bonita pra caramba e tá bem conservada, né? Se você comparar o que desde o começo dos anos 2000 até aqui, ela tá muito bem conservada, cara. Certo? E ele também fala que algumas pessoas, isso aí foi antecedendo, não foi antecedendo, foi antecedendo. O cara havia falado que algumas pessoas haviam convidado ele para passar o Natal, ele havia se recusado porque, pô, eu não vou aceitar, porque eu não quero ficar destacado ali sozinho enquanto vocês estão se divertindo, certo? E ele também havia dito que, bom, eu vou tentar ver se eu consigo viver sem me relacionar. Eu dependi muito, me relacionei demais por muito tempo. Então vou tentar ver se eu consigo ficar sozinho. Mas infelizmente, cara, ele não conseguiu cumprir isso. Eu acho, tem que repetir bem para não, o que mesmo, dar a entender de que você está disseminando mentira. Eu acho que ele tentou voltar com a Watanabe, mas ela não aceitou. Aí infelizmente, o cara se suicidou aos 37 anos, certo? Ainda com uma vida inteira pela frente. Pô, o cara tava ainda nas portas da meia-idade, cara. Não sei se você se lembra, mas tem gente que fala que, porra, a vida começa aos 40. Enfim, como eu havia falado, uma vida inteira pela frente, certo? O cara poderia, sim, dar a volta por cima. Eu acho que não tinha a necessidade de ficar se colocando como pessoa pública. Por mais que vocês possam falar para mim que, porra, mas o PC não sabia fazer outra coisa. Mas eu acho que dava para você levar a vida excluindo essa necessidade, cara. Porque, pô, como a gente bem sabe, apesar da grande mídia, do establishment, não necessariamente ter cancelado ele, né? Porque ele, vou repetir aqui, havia sido cancelado pelo público, por parte do público dele, ele, o que mesmo? Ele não voltaria, né, para o status onde estava anteriormente, cara. Ele não voltaria. Ele não voltaria a ser um cara de sucesso.
certo? Aí então, pô, cara, eu de vez em quando, isso aí envolvendo os seus vídeos mais recentes, né? Eu perguntava pra ele, porra, cara, por que você não sai dessa vida, dessa sua necessidade em continuar tentando resgatar o que era antes? Se bem que eu acho que ele também não sabia que não dava pra voltar, né, da forma em que ele havia feito sucesso, né, em que tinha todo aquele confete, aquele holofote tudo. Mas ainda assim, cara, por que você não procura um emprego? É. Algumas pessoas até podem falar pra mim também que, mas acontece que ele era desenhista. Porra, cara, tá certo que, ok, desenhista é profissão, mas você pega no caso do PC, né, ele não levava a coisa assim com tanta seriedade, cara. Eu tô lembrado que teve vídeo, inclusive, onde ele dava a entender de que queria ser um tatuador, né? Ou seja, o cara não tinha exatamente o norte. Ele não havia planejado nada, efetivamente. Ele estava solto, certo? Então, mais motivo ainda, até para manter o status, né? Era mais motivo ainda para ele arrumar um emprego sério. Inclusive, eu estou falando isso aí, eu queria ver a carteira do PC, né? Ver se tinha alguma assinatura. Eu acho que teve, cara. Eu acho que teve, mas muito pouco. Eu acho que, inclusive, ele havia trabalhado mais do que o Nando Moura, cara. Se bobear. Certo? Porque se você pegar no caso do Cheirando Rola, ele não deve ter a carteira assinada em nenhuma página, cara. E o cara, ele tá hoje, ó, ele tá com o quê? Tá com 40 anos de idade, cara. Você imagina você ter 40 anos na carcaça e não ter a carteira assinada justamente em nenhuma página? Mas como é que você sabe disso? Porra, cara, você acha que o Nando Moura já trabalhou de carteira assinada em alguma vez da vida dele? Não trabalhou, cara. O PC, eu creio que sim, porque, pô, ele já trabalhou na TV e tudo mais, né? Teve algum contrato assinado ali, certo? Mas agora o Cheirando Rola, cara, o Cheirando Rola é uma situação completamente diferente. Enfim, pra fechar, eu havia lido, inclusive eu havia lido isso aí ontem. Ontem foi dia 28 de dezembro, né? Que o jornalista, que pelo que eu havia sacado é jornalista de site de fofoca, né? O Erlon Bastos, ele havia falado que em relação ao caso de Pedro, né? O PC ainda estava sendo investigado, sabe? Ainda estava sendo. Mas acontece que o pessoal não achou absolutamente nada no HD dele. Segundo o que haviam falado, né, outras pessoas, a polícia demorou mais de um e-mail. Demorou mais de um mês para fazer isso aí, para chegar no AP do cara, checar o HD dele. Aí, então acabaram não encontrando nada, mas ainda assim ele estava sendo investigado, certo? Inclusive tiveram algumas pessoas falando pro Erlon que, porra, cara, o sujeito já faleceu, por que você tá remoendo ainda mais esse caso? Mas eu acho importante falar isso aí, cara. Eu acho importante você falar que o caso não havia sido efetivamente encerrado, que ele ainda estava sendo investigado pela polícia. Eu nem preciso falar também que quando estourou esse caso aí de Pedro, né, o cara se viu sozinho, os, entre aspas, amigos dele na época, que era um Cauê Moura e ia falar PC Siqueira, não, o Rafinha Bastos, né, que se você pegar dentre essas subcelebridades aí, eram as que estavam mais próximas dele, né, inclusive mais do que o Felipe Neto. Eles sumiram, até porque, porra, justamente por serem pessoas públicas, por terem contratos e tudo mais, né, o Rafinha Bastos já sentiu que seria um cancelamento público, e no caso dele também foi midiático, né? Não sei se você se lembra que o Rafinha havia sido boicotado por ter feito aquela piada contra a Vanessa Camargo lá no programa CQC, quando ele fazia parte da bancada lá. Falou que eu comeria ela e o bebê. Aí o cara se lascou, teve aí gente que havia também se afastado dele, certo? E hoje você pega que ele, sim, ele deu a volta por cima. Entretanto, uma coisa é você ser cancelado por conta disso. Você pode receber uma segunda chance,
Agora você pega no caso do PC, o que ele havia feito, porra, você acha que teria... Ok, cara, você até pode falar também que no caso do Rafinha Bastos, tem pessoas até hoje putas com ele, né, pelo que ele havia falado, mas compara com a situação do PC. Aí é complicado, né, cara? Aí é complicado. E por mais que o PC tenha falado, inclusive, isso aí havia sido numa entrevista com um amigo dele, né, que em relação a esse caso aí, né, que havia estourado, mas eu mexi com pessoas muito poderosas e eu acabei me ferrando. Mesmo assim, ele não foi condenado pelo establishment, cara. E condenado que eu tô falando em relação a ter um ostracismo, a ter uma prisão em cima dele. Isso aí não aconteceu, cara. Eu não tô falando que o Rafinha Bastos também havia sido preso, não. Mas o cara havia sido expurgado da mídia, certo? Ele havia sido extirpado da mídia. O cara havia sido ridicularizado. Inclusive teve uma revista famosa aí, né, que havia colocado ele na capa com uma montagem como se ele fosse um palhaço. Palhaço no sentido depreciativo da coisa, certo? Pelo que eu lembro, isso não aconteceu com o PC Siqueira. Mas o PC não é humorista. Não, estou falando, né, no sentido de ser ridicularizado, ainda mais em capa. Então, para encerrar, é muito triste que uma pessoa que ainda tinha condições de dar a volta por cima, ao menos na sua questão pessoal, não como questão de pessoa pública, né, como o PC Siqueira, tenha decidido dar cabo da própria vida, né? E como já havia falado, ele havia feito isso aí por diversas vezes, né? A situação já deve ter entendido que estava insustentável, mas mesmo assim é uma pena, cara. É uma pena mesmo.